Você ama Deus? Essa parece uma pergunta até meio que óbvia. A grande maioria estaria levantando a mão, sim, declarando: eu amo a Deus. Você ama tudo aquilo que Ele criou? Em Gênesis, capítulo 1, demonstra toda a criação desse universo, dessa terra. E nós conseguimos ver a manifestação de Deus através da natureza, através desse lugar que nós estamos aqui gravando esse vídeo. E tem um cântico que nós cantamos que fala: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Na segunda estrofe que fala: criou o céu, criou a terra, criou o sol, criou as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. E a gente poderia até incluir nessa segunda estrofe que Ele criou o homem. Porque Deus criou todo esse universo e viu que ainda estava faltando algo. Que éramos nós, que era o homem, que era a criação do homem. E tudo que Ele fez, Ele viu que era bom. Inclusive nós, a nossa criação. E a pergunta é: você ama tudo que Ele criou? Gênesis, no capítulo 1, versículo de 26, ele fala que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós somos a porção de Deus em carne, em osso. Nós somos a porção de Deus encarnado. E são de fato nós amamos a sua criação? Nós devemos amar um ao outro. E por que eu e você falamos mal um dos outros e julgamos um ao outro? Julgamos e falamos mal da sua criação. Quando nós olhamos para o próximo e nós começamos a julgar as pessoas, nós estamos realmente criticando e julgando aquilo que Deus criou. E muitas vezes nós tomamos esse papel. Assumimos o papel de ser o juiz. 1 Coríntios, capítulo 11, 13, diz que nós, de fato, devemos julgar. Julgar as coisas que estão ao nosso redor. Julgar os comportamentos. Julgar aquilo que nós achamos que é bom para nós. Mas em nenhum momento ele diz para nós julgarmos a condenação de como as pessoas são. Duas coisas que a gente precisa separar aqui. É nós dizermos que a pessoa é, quando a gente está colocando o julgamento do ser, nós estamos tomando um papel de juiz, de condenação. Nós devemos sim julgar comportamentos que não estão adequados àquilo que provém de Deus. Eu separei aqui um texto dizendo assim: quando você e eu julga alguém, você está definindo a si mesmo. Queria que você me acompanhasse uma leitura que está em Mateus 7. Mateus 7, Novo Testamento, primeiro livro. Mateus 7, capítulo 1 até o 5. Ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados,
Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trava que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira a trave do teu olho, e então verás claramente que tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então não cabe a nós aqui a sermos de fato o juiz, aquele que vai condenar. E como eu disse, reforçando, 1 Coríntios 11:13 diz a respeito daquilo que nós devemos julgar, do que é bom ou ruim para nós, mas e não julgar a pessoa. Uma outra leitura que é muito importante está em João 14. João 14, do 23 em diante. Porque o que adianta nós sermos, ouvir da palavra de Deus, né, e não sermos praticantes? E Deus a toda hora está falando com a gente, através inclusive desse vídeo. E muitas vezes nós entramos por um ouvido e saímos pelo outro. Em João 14, 23 e 24, ele diz assim: se alguém, Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E vivermos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que a enviou. E muitas vezes nós agimos assim, sabe? Na grande maioria, nós falamos mal das pessoas, nós vemos e julgamos mal a pessoa a ponto de querer condená-la. E aí às vezes você não repara na fala. Ah, aquela pessoa é isso, é aquilo, é aquilo. Ela não é, ela pode ter um comportamento. E se nós pensarmos que quando aquela pessoa tem uma atitude que não convém muitas vezes na própria palavra, Deus ainda o ama. Todo dia Deus está dando uma oportunidade para mim e para você. Então a misericórdia dele nos renova a cada dia. A mim e a pessoa, que inclusive nos quer muitas vezes o mal. Mas Deus ainda assim o ama. Como ama você que está assistindo esse vídeo, como ama a mim. E não cabe a nós a ter esse papel de juiz. Quem é juiz, quem pode fazer esse julgamento, é ele, é Deus. Cabe a gente amar essas pessoas, inclusive elas, aquelas que fazem mal para você, para mim. E quando a gente começa a ter os olhos bons, nós conseguimos enxergar Deus através das pessoas. Então, muitas vezes você fala mal e eu falo mal da pessoa porque nós realmente somos inseguros conosco mesmo. Nós não ativamos a nossa verdadeira identidade. E a grande mensagem é essa, porque a porção de Deus está em cada ser desse mundo. E Ele ainda não veio para julgar todo mundo, para que todos ainda cheguem ao arrependimento, ainda reconheça que de fato Ele é Deus e a gente veio dele. E tudo que Ele quer é que nós voltamos para Ele, que nós tenhamos um coração voltado para Ele. Então, não cabe a nós julgarmos, mas a grande mensagem é: tenha olhos bons para a criação dele. Então, quando você olhar cada pessoa que está ao seu lado, e que muitas vezes está com uma atitude que não condiz, ou até um comportamento, que esse comportamento um dia pode mudar, a pessoa pode mudar, ela pode ser regenerada, principalmente quando ela tem um encontro de verdade com Deus, através do seu Filho Jesus, ela pode ser uma nova pessoa, uma nova criatura.
E a gente até fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, que nós tenhamos, quando você olhar para cada tipo de pessoa que está ao teu lado, não importa o comportamento, tenha olhos bons, enxerga a criação de Deus, porque Deus o criou da mesma forma que criou a mim. E muitas vezes eu não agrado muitas e muitas pessoas, e eu tenho comportamentos muitas vezes inadequados. Talvez quando eu tenho esse comportamento, muitas pessoas falam mal e me julgam. E eu não quero ter esse também, o mesmo sentimento que essas pessoas têm. Eu quero enxergar Deus na vida de cada um, porque de fato Deus criou. E eu queria compartilhar mais uma passagem com vocês que está em João, 1 João, na verdade, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Do versículo 7 em diante. Olha que passagem linda. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também nós neste mundo. O amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, e logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, se Deus é amor e você ama a Deus, você deve amar a todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque cada um tem uma porção de Deus. E a mensagem é: ame as pessoas. Não importa o comportamento que elas tenham. Enxergue Deus, a porção de Deus em cada um. Que Deus abençoe. Um beijo e até a próxima mensagem.